Nós vamos conversar um pouquinho sobre como que foi o desafio para vocês ontem. Eu sei que para muita gente foi super desafiador, né? Eu recebi ali comentários de vocês, de pessoas que fizeram um grande esforço para não tirar a soneca ontem durante o dia. Então a gente terminou ali a nossa live meio-dia. E depois eu já recebi mensagens de pessoas falando: nossa, eu já estava pensando em tirar minha soneca depois do almoço, né? Vou fazer um esforço aqui danado para eu não tirar essa soneca. Recebi mensagens de vocês, né, falando do desafio de acordar às 5 da manhã, colocar o telefone para despertar, porque eu sei que muitas vezes, às vezes vocês vão dormir quase que nesse horário, né? Então, para muita gente foi um desafio acordar esse horário. Para muita gente foi um desafio fazer a meditação, tirar um minuto do dia, ali um tempinho para colocar aquilo em prática. Então, primeiramente, eu já parabenizo vocês por ter se esforçado para colocar isso em prática. Como o próprio nome a gente chama aqui de desafio, né? Eu já sabia que seria um desafio para vocês e por isso a nossa semana aqui para você melhorar o sono tem esse nome de desafio. Me contem aqui um pouquinho, vocês que estão aqui, como que foi esse primeiro dia para vocês, quais foram as dúvidas que surgiram. Deixa eu tirar um pouquinho das dúvidas de vocês. O que ficou de dúvidas de ontem? Bom dia, Manuela, Graça. Bom dia, Luciete. Me contem aí um pouquinho qual foram as dúvidas de vocês sobre o nosso desafio ontem. Deixa eu responder algumas dúvidas de vocês para a gente dar sequência hoje. Como que foi para vocês esse primeiro dia do desafio? Escrevam aí para mim, por favor, me contando como que foi esse primeiro dia. A Maria Andréia falou que foi muito bom. Se tiver dúvidas, coloquem, por favor, o que vocês ficaram em dúvida na hora de fazer as atividades de ontem. Quem teve dificuldade ali de preencher o teste da insônia, né? O teste da insônia para você começar a entender um pouquinho de como que tá o seu sono, se ele tá moderado, se essa insônia ela tá leve, se ela tá moderada, ou se ela tá grave. Se você tem aí um pouquinho de dificuldade na leitura, teve um pouco de dificuldade para preencher esse teste, pede ajuda para um familiar, pede algum amigo, algum vizinho para te ajudar, mas não deixe de fazer, né? É importantíssimo que você faça e para isso a gente precisa mesmo muitas vezes de ajuda. Às vezes sozinho a gente não consegue fazer tudo, mas quando a gente tem um suporte, a gente consegue ir mais longe nesse caminho, tá? Então não deixem de pedir ajuda. Deixa eu ver aqui mais que vocês escreveram aqui sobre ontem. A Graça falou, né? Estamos juntas. Muito bem, a Graça fazendo direitinho as atividades. A Neide falou que foi muito difícil, que ela só conseguiu dormir 3h40. Isso mesmo. O que acontece? O cérebro de vocês está processando esta informação. Lembrando que ontem foi só o primeiro dia. O cérebro de vocês já criou um aprendizado todo irregular. Ele já está condicionado a dormir desta maneira. E a gente vai ensiná-lo a habituar a ter um sono saudável, com horários regulares, com qualidade de sono. Então ontem foi só o primeiro dia. Por que o programa Durma Melhor ele tem 30 dias? Exatamente por isso, porque cada dia você vai colocando alguma coisa em prática e vai ensinando o seu cérebro a fazer essa mudança, tá? Então por isso que eu fiz esse programa com 30 dias, porque eu entendo que é um tempo suficiente para você mudar os seus hábitos de sono, tá? Então por isso ele tem 30 dias, gente. Ontem foi só o primeiro, né? Muita gente já teve aí bons resultados no primeiro dia. Se você não teve bom resultado no primeiro dia, não desanime, não fique triste, né? É um processo de mudança. Todo processo de mudança, ele leva um tempo para ser concretizado. Tem pessoas que têm uma insônia leve e essas pessoas vão ter uma facilidade maior para já começar a fazer essa mudança. Tem pessoas que têm uma ansiedade, uma insônia mais grave, então elas vão demorar um pouco mais a ver esse resultado, mas funciona para todo mundo, tá? Então o que você não pode
é desistir. Continue tentando, fazendo as atividades, fazendo os exercícios, não desanime. A gente está aqui junto exatamente por isso, para se apoiar, se ajudar, tá legal? Então não desanime. Tô vendo aqui os coraçõezinhos subindo aqui na tela. Cliquem aí nos coraçõezinhos, me ajudem a levar essa live para mais pessoas. Quanto mais vocês clicam no coraçãozinho, o Instagram entende que esta live é uma live com conteúdo de qualidade e ele vai mostrando esta live para mais pessoas chegarem até aqui, tá? Então cliquem aí no coraçãozinho para ajudar a compartilhar esta live com todo mundo que precisa. Deixa eu ver o que mais que vocês falaram sobre ontem. A Rosa falou que foi bom. A Luciete falou que foi muito bom. A Hilda também falou que foi muito bom. A Laine falou que ontem não assistiu. Laine, faz o seguinte, assiste a de hoje, faz as atividades de hoje. Se você conseguir e tiver o tempinho, você volta e assiste a reprise de ontem, tá? Mas se não tiver jeito de você assistir, segue daqui pra frente, tá legal? Mas se você tiver um tempinho, assiste a live de ontem, mas coloque em prática as coisas de hoje primeiro e depois, se der tempo, você volta nas de ontem, tá bom? Pra você acompanhar aqui junto com a gente. O Manuel falou que está fazendo, mas dormiu mal. Maravilha! Só o fato de você ter tentado, só o fato de você ter colocado em prática já é um grande passo. Pessoal, reconheçam o fato de vocês colocarem em prática. É muito difícil criar novos hábitos, leva tempo, tem que ter determinação. Então, reconheçam o fato de vocês já estarem tentando mudar os hábitos de vocês, tá? Isso é a parte mais difícil. Muita gente desiste no meio do caminho por conta dessa mudança de hábito que tem que ter ali uma persistência, tá? Então, ontem foi só o primeiro dia, vai ficar tudo bem, se você continuar fazendo, o seu cérebro vai entrar nesse processo novo de aprendizado, tá legal? Bom dia, Ana Maria. A Neide falou que fez tudo certinho, muito bem. Deixa eu ver se tem alguma dúvida de ontem. Desistir nunca, isso mesmo. A Laila está falando que chegou agora, vai fazer hoje. Isso mesmo, Laila, para todo mundo que chegou agora, que não acompanhou ontem, assistam o conteúdo de hoje, faz as atividades de hoje e se der tempo, vocês voltam na de ontem, tá? Não façam a de ontem primeiro para vocês acompanharem a gente, andarem junto com a gente nesses 7 dias, tá bom? Vão conseguir sim. Isso, Silvia, o desafio é 7 dias, tá? O desafio ele é 7 dias e o programa completo ele tem 30 dias. Então, os 7 dias que a gente está fazendo aqui gratuitamente com vocês é os 7 primeiros dias do programa Durma Melhor, o programa completo de 30 dias. Então, é uma oportunidade para você conhecer de forma gratuita como que funciona esse método da terapia cognitivo-comportamental, ver se funciona para você, ver se você já está preparado para ter esse comprometimento, essa persistência, porque o método ele funciona para todo mundo, mas é preciso já estar preparado para entrar nesse processo de eu vou seguir tudo que precisa ser feito, porque não adianta nada entrar no programa e não fazer o que precisa ser feito, tá? Então, o desafio, essa parte que a gente vai fazer juntos gratuitos, é 7 dias, vai até na próxima segunda-feira, tá bom? E vocês vão perceber que nesse primeiro passo, que é o desafio, vocês já vão ter grandes resultados, né? Alguns já tiveram aqui no primeiro dia, mas o cérebro ele precisa entrar num processo de aprendizado, tá? E por isso é os 30 dias, por isso essa constância de 30 dias. O Adriano falando que vai assistir, deixa eu ver se tem alguma dúvida. Ótimo, Silvia. A Silvia colocou que todos os dias eu vou ter que dormir às 23 horas e acordar às 5 da madrugada. Ótima pergunta, Silvia. Foi um sofrimento para muita gente, eu sei. Não, vocês não vão ter que todos os dias acordar esse horário. Por que que nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, eu coloquei para vocês esse horário? Porque o mais difícil, que traz maior sofrimento para todo mundo que não dorme, é passar a madrugada acordado. Todo mundo, a grande maioria, consegue processar naturalmente ir dormir meia-noite.
O nosso próprio cérebro, ele entende que até a meia-noite é aceitável, né? Eu estou dentro do meu dia anterior. Quando eu entro para a madrugada, o nosso cérebro ele já começa a sofrer, a nossa mente começa a sofrer com isso. Então, o horário da madrugada é o horário mais difícil de passar a noite acordado. É quando tudo está em silêncio, quando todas as pessoas estão dormindo e eu estou ali com a noite em claro, sabendo que eu preciso no outro dia executar minhas atividades e eu não consigo fechar os olhos, né? Então, por isso eu coloquei nesse primeiro momento esse desafio de vocês irem dormirem por volta de 11 e meia-noite e acordar às 5 da manhã. Vai ser sempre assim? Não, vai ser por um tempo. O que é o objetivo desse horário? Primeiramente, que você consiga ter um sono de qualidade. Nesse momento, não importa a quantidade de horas que você dorme, importa se essas horas foram de qualidade. Então, se você dormir 1 hora, 2, 3 e esse sono foi de qualidade, maravilha! O nosso primeiro objetivo é esse. A partir do momento que você já consegue dormir de meia-noite às 5 com qualidade, tranquilamente, a gente vai aumentar essas horas. Então, você dorme de meia-noite às 5, depois você pode dormir de 11 às 5, depois de 10 às 5, e aí depois, que o seu cérebro se acostumar com isso e você quiser alterar um pouquinho, em vez de eu acordar às 5, agora eu vou acordar às 6. Tá tudo certo, isso não tem problema, mas nesse momento, para que a gente consiga esse resultado, eu preciso que você faça esse esforço para dormir nesse horário, tá? É se privar um pouquinho de sono. Muita gente dorme às vezes 9 horas da noite, cochila no sofá, depois vai dormir no quarto 11 horas, aí acorda no meio da noite. Então essa desregulação dos horários faz com que vocês acordem muito. Então nesse primeiro momento a gente vai colocar esse horário, tá? De meia-noite às 5 da manhã, para que você tenha um sono de qualidade. Depois a gente vai fazendo essa alteração para não gerar tanto sofrimento. E você vai ver também que acordar às 5 da manhã não gera tanto sofrimento. É um hábito que a grande maioria das pessoas criou de acordar 7, 8, né, da manhã. Mas depois que a gente se acostuma a dormir um pouco mais cedo e acordar às 5, isso vira um hábito muito saudável, né? Então você vai perceber que às vezes ao longo do prazo você vai gostar mais de dormir um pouco mais cedo e acordar às 5 do que aumentar esse horário e dormir até mais tarde, tá? Mas por enquanto a gente vai fazer dessa forma. Deixa eu ver se tem mais dúvida. A Graça falando que tá amando. Manuel falou que ele dormiu às 23 até às 2. Acordei e ele não dormiu mais. Isso. Uma das perguntas que vocês me fizeram foi essa. Eu acordei antes das 5 da manhã. Eu fico na cama, insisto para dormir ou eu levanto? Se você não estiver com sono, você vai levantar. Porque se você fizer esforço para dormir, você ficar ali rolando de um lado para outro da cama e ficar fazendo esforço, isso vai gerar mais ansiedade, o seu cérebro vai processando a informação de que a cama é um lugar ruim, tá? Então, o nosso combinado é de meia-noite às 5. Se você acordou antes das 5 e tá sem sono, levanta da cama e vai fazer alguma atividade, tá? Mas não fique ali tentando voltar a dormir novamente. Aí, por exemplo, o Manuel dormiu de 11h30 até 2 horas, então ele dormiu 2 horas e meia. Maravilha, dormiu 2 horas e meia, eu tenho certeza que você se privar desse sono essa noite, hoje, na hora que você for dormir 11 horas novamente, você já vai dormir um pouco mais do que você dormiu a noite passada, tá? Então, em vez de ser 2 horas e meia, já vai ser umas 3 horas e meia, por exemplo, tá? Então, mesmo que você dormiu pouco, Manuel, não tire sonecas durante o dia, tá, gente? Esse é o nosso combinado. Não deite para descansar durante o dia. Durante o dia, a gente tem que cansar o corpo e à noite a gente descansar esse corpo e essa mente, tá bom? Então, vamos lá. Para o conteúdo de hoje, né? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui que eu anotei que eu não respondi. Da medicação, que vocês me perguntaram muito. Eu tomo medicação. Como que eu faço com ela? Eu tiro? Como que eu faço? Vocês não vão retirar nenhuma medicação agora nesse momento, tá? Principalmente quem já toma há muitos anos, o organismo de vocês está acostumado com essa medicação. E retirar ela de uma vez pode trazer alguns efeitos colaterais indesejados. Pode passar mal, sentir mal-estar, tá? Então a gente não vai tirar essa medicação nesse momento. Você vai fazer todos os exercícios, todas as técnicas, as atividades, tomando a sua medicação normalmente. Você vai mudar um pouquinho, talvez, o horário de tomar a medicação.
Às vezes você tomava um medicamento 9 horas para ir dormir às 10. Então agora você toma às 10 para ir dormir às 11, tá? Você faz um pouquinho de alteração aí no horário que você toma, mas continue tomando ela por enquanto, tá legal? As dúvidas maiores eu acho que foram essas, tá? Então vamos lá. Vários são os motivos, hoje a gente vai falar sobre pensamentos e comportamentos, como que eles impactam, né, e mantêm essa insônia. Várias são as causas que geram a insônia, mas independente da causa, se essa insônia começou por um estresse, se essa insônia começou porque eu perdi uma pessoa querida, se essa insônia começou por um problema de saúde que eu ou um familiar estávamos passando, independente da forma, do motivo que esta insônia começou, todo mundo que mantém esta insônia por muito tempo, por mais de 3 meses, entrou no que a gente chama de ciclo da insônia, né? E o que é esse ciclo da insônia? Eu começo a me preocupar com o meu sono. E aí eu faço um esforço para dormir. Eu vou para a cama mais cedo porque eu acho que se eu for mais cedo eu vou conseguir dormir melhor, né? E aí faz esse esforço para dormir mais cedo e aí muitas vezes não consegue dormir, fica rolando na cama de um lado para o outro. E aí esse esforço para dormir gera uma frustração por não conseguir. Essa frustração aumenta a ansiedade e aumenta ainda mais o seu estado de alerta, né? Toda vez que a gente fica ansioso, os hormônios da adrenalina, os hormônios do cortisol, eles aumentam. Então isso faz com que a gente fique mais alerta na hora de dormir, ao invés de relaxar, tá? Então isso é o ciclo da insônia. Eu faço um esforço para dormir, porque eu já estou preocupado com o meu sono, eu não consigo dormir, isso me gera mais frustração e me deixa em estado maior de ansiedade ainda, ao invés de relaxado. E como que a gente chega nesse ciclo da insônia, né? É o que a gente chama de insônia condicionada. O que é a insônia condicionada? O nosso cérebro, ele trabalha com parâmetros. Tudo aquilo que acontece junto, o nosso cérebro associa que aquilo tem uma relação. Então, em casos, por exemplo, de pessoas que têm uma crise de pânico dentro de um supermercado, o seu cérebro passa a associar o supermercado como um lugar perigoso, um lugar negativo, onde você teve uma crise de ansiedade. E não necessariamente o supermercado talvez não tenha nada a ver com aquela crise, né? Talvez você naquele dia que você entrou no supermercado, você pensou em alguns problemas que você estava tendo, disparou uma crise de pânico, só que o lugar que isso aconteceu foi dentro do supermercado. Então o seu cérebro aprendeu a associar o supermercado como um lugar ruim, negativo, um lugar perigoso, aonde que se você for sozinho você pode passar mal, aonde se você for sozinha você pode ter uma nova crise de pânico, tá? Então isso é associação. Tudo que acontece junto, o cérebro passa a associar como aquilo tendo uma relação. E o que acontece no quarto, na cama, né? Se você vai para a cama e não dorme, o cérebro começa a associar a cama como um lugar de guerra, né? Eu quero dormir, eu deito na minha cama e eu não consigo, e o cérebro passa a associar aquilo como um lugar de guerra. Eu tenho uma crise de pânico à noite, eu acordo com o coração acelerado, eu acordo com sensação de falta de ar, então o cérebro passa a associar a noite como um lugar ruim, perigoso. E se o meu cérebro passa a associar a cama, porque eu não consigo dormir, à noite, porque eu tenho crises de pânico, como um lugar ruim, isso quer dizer que se eu estou numa zona de perigo, eu não posso relaxar. Então aí a gente começa a criar pensamentos, né, sensações negativas em relação à cama, em relação ao quarto, em relação àquela noite. Então o cérebro passou a fazer esta associação. Ele trabalha com parâmetros e tudo aquilo que acontece junto a gente interpreta como tendo uma relação. Então, uma noite que eu passei acordado na cama, quer dizer que a minha cama está desconfortável, que ela é ruim, que eu não consigo dormir. Uma noite que eu tive uma crise de pânico, quer dizer que a noite é perigosa, que a noite é ruim, que a noite é difícil. Então, o cérebro passa a fazer essa associação.
Isso é o que a gente chama de insônia condicionada, aquilo que você aprendeu sobre o sono. Da mesma forma que desde pequenininho, quando o bebê nasce, a gente condiciona ele, a gente ensina ele os horários corretos de dormir. Então, se o bebê começa a acordar no meio da noite, o que os médicos dizem para as mães, né? Você não tem que amamentar durante a noite, né? A não ser ali talvez no primeiro mês, um bebezinho que nasceu prematuro, mas no geral os médicos falam, noite foi feita para dormir, você não tem que amamentar o seu bebê durante a noite. Você precisa ensiná-lo que a noite foi feita para dormir. E o que a gente começa a fazer com esse bebezinho? A gente começa a treiná-lo aos horários de sono, para que ele entenda o que é noite e o que é dia. Então, os médicos ensinam, à noite você dá ali a amamentação por volta das 11 horas e depois você vai amamentar esse bebê às 5 horas. Por quê? Ele precisa entender que clareou o dia, é hora de acordar, e escureceu, é hora de dormir. Então, desde pequenininho, a gente vai condicionando o nosso cérebro para esse aprendizado do sono. E por que tem crianças que desde pequenininha não dormem direito? Porque os hábitos ensinados a ela foram errados, né? Porque os pais, a pessoa responsável não ensinou aquele bebê, aquela criança desde pequenininho que o horário de dormir é quando escurece e que o horário de acordar é quando amanhece. Então tem muitas crianças aí que ao invés de dormir por volta de 9 horas, vão dormir meia-noite, 1 hora da manhã e acordam 11 horas da manhã. Ou seja, desde pequena essa criança já está tendo hábitos errados de sono. Então, desde pequenininho a gente já condiciona o nosso cérebro com o horário certo das coisas, tá? Então a gente faz isso desde pequeno. Mas por alguma razão, na trajetória da sua vida, você passou por alguns problemas que desregulou isso aí. Então, às vezes lá quando você era pequeno, você aprendeu a dormir nos horários corretos. Mas você passou por uma perda de um ente querido, ou você teve uma mudança muito drástica no seu trabalho, passou por dificuldades financeiras, teve problemas de saúde, ou você tem alguns problemas de saúde, né? Tudo isso impacta na nossa vida e aí você teve algumas noites mal dormidas e depois as suas preocupações geraram essa dificuldade de dormir tranquilamente novamente, né? E condicionou o seu cérebro a esse aprendizado errado, a esse aprendizado negativo. Então, isso é o que a gente chama de insônia condicionada. E qual que é o objetivo, né, que a gente tem no programa Durma Melhor com a terapia cognitivo-comportamental? Fazer com que o seu cérebro volte a associar a noite, a cama, como um lugar de relaxamento, como a hora de dormir, não a hora de ficar alerta. Então é como se a gente precisasse retreinar, porque um dia o seu cérebro aprendeu a dormir nos horários certinho. Então é como se a gente precisasse retreinar, a fazer ele aprender de novo os horários de dormir e o horário de acordar, tá? E o nosso relógio biológico, ele funciona perfeitamente para dormir quando anoitece e para acordar quando é de manhã. Então, por isso, eu vou cobrar de vocês, por enquanto, que acordem às 5 da manhã. Depois, com o passar do tempo, se vocês já estiverem dormindo bem, vocês podem sim alterar esse horário, tá? Deixa eu ver aqui, a Nilva falou que ela foi dormir 11 horas, mas já tinha tomado a vacina contra o Covid, acordou às 3 passando mal e não conseguiu dormir novamente, né? Foi um fato esporádico, né, Nilva? Então, assim, ela tomou a vacina, pode ter tido as reações da vacina que prejudicou o sono. Então, casos esporádicos assim vão acontecer na vida de vocês, mesmo depois que vocês voltem a dormir bem, um dia ou outro, né, que você estiver passando por algum problema, alguma dificuldade, isso vai acontecer, tá? Isso é normal com todo mundo, mas isso não é considerado problemas para dormir ou a insônia, tá? Então, o nosso objetivo com o nosso desafio, treinar o seu cérebro a voltar a dormir bem novamente, tá legal? Então, vamos lá. As pessoas com insônia têm pensamentos, comportamentos e hábitos e sentimentos muito parecidos, né? Por que a gente trabalha nesse método da terapia cognitivo-comportamental fazendo mudanças nesse tipo de pensamento e comportamentos? Porque a gente percebe que pessoas com sofrimentos parecidos
têm hábitos muito parecidos. E o que gera esses hábitos também são os nossos pensamentos, né? Então, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente diz que os nossos pensamentos, eles influenciam nas nossas emoções e nos nossos sentimentos, e as nossas emoções e os nossos sentimentos, eles influenciam no nosso comportamento. Então, se eu penso algo negativo sobre o sono, eu vou me sentir frustrada, triste, desanimada e, consequentemente, também vou ter comportamentos e hábitos ruins que me levam a manter esta insônia, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente entender, né, o que são pensamentos negativos. Então vamos entender da onde que vem, da onde que surgem esses pensamentos negativos, já que eles são muito importantes para o nosso sono e até para a nossa vida de uma forma geral. Os pensamentos negativos, eles sempre vão levar a emoções negativas, como tristeza, raiva, estresse. E se eu tenho pensamentos favoráveis, positivos, eles vão me gerar alegria, satisfação, bem-estar, né? Então, o pensamento, ele vai influenciar no que a gente sente. E aí, da onde que surgem esses pensamentos? Os pensamentos, eles começam a surgir de acordo com a nossa crença, aquilo que a gente acredita como verdade absoluta. Então, se eu acredito, por exemplo, que a solução para a insônia é os medicamentos e se a medicação não resolveu para mim é porque eu não tenho solução, eu estou dizendo o quê? Olha, eu tenho uma crença comigo. Por que eu criei essa crença? Porque em algum momento eu aprendi e ouvi isso, né, das pessoas. Olha, para voltar a dormir bem tem que tomar medicação. Se a medicação não funciona, não tem solução para o seu caso não. É assim mesmo, a família inteira, todo mundo dorme mal, né? Ou seja, são coisas que você aprendeu a acreditar sobre o sono. Então, uma das coisas que muitas pessoas aprenderam é esse mito, né? De que a solução para a insônia está exclusivamente nas medicações. E se eu não conseguir melhorar com essas medicações, é porque não tem solução. Isso é o maior erro que a maioria das pessoas cometem, principalmente ao colocar a medicação como o tratamento primário, como a primeira opção. O tratamento com medicação, ele jamais deve ser a primeira opção. Isso é um erro muito grave, né? E não é um erro só da população, das pessoas que buscam melhorar a insônia. Mas é um erro muitas vezes, você vai no seu médico clínico, você vai num ginecologista, eu tô com dificuldade para dormir e já passa ali um medicamento para você dormir, tá? Por que é um erro? Depois que você entrou com a medicação, vocês que já tomam há tempos, né, sabem o quanto que é difícil fazer essa retirada desse medicamento, porque o seu organismo já se habituou com essa medicação e a gente sofre por deixar de tomá-los. O medo, ele aumenta ainda mais. Se eu já me acostumei com aquela medicação, eu me apoio nela, eu tenho ela como um porto seguro. O dia que eu penso assim, hoje eu vou tentar dormir sem medicamento, aquilo traz um sofrimento mental, né, que eu começo a sentir muito medo de piorar e traz um sofrimento, uma insegurança para o próprio corpo também, né, porque existe uma dependência do corpo, do organismo com aquela substância do medicamento. Então, a ausência daquilo gera um desconforto no corpo, tá? Então, um dos principais erros é colocar a medicação como primeiro tratamento. Quer dizer que eu sou contra a medicação? Não, eu não sou contra a medicação de forma alguma. Em alguns casos ela é necessária sim, né? Mas ela não deve ser a primeira opção, porque a grande maioria das pessoas, vamos dizer que 80% a 90% das pessoas conseguem melhorar o sono sem o uso da medicação. Então por que ficar usando essa medicação de forma desgovernada e ainda por cima não resolvendo o seu problema, né? Porque a medicação ela ajuda num determinado momento, mas depois ela começa a não fazer efeito, tá? Então, a insônia, a medicação, acreditar que se eu não dormir bem,
eu já tentei o medicamento e não durmo bem, é um pensamento que mantém a sua insônia. Se você pensa que só os medicamentos vão trazer solução para você, você paralisa, você não faz mais nada, você acha que já tentou tudo o que podia fazer, isso te traz desânimo, traz falta de perspectiva na vida, te deixa com a concentração, tudo no seu dia fica mais difícil e você passa a acreditar que não tem solução. Então isso é um pensamento negativo, acreditar que se você tomou um medicamento e não teve solução, que não existe outra forma de resolver esse problema. Isso é uma crença, algo que em algum momento na sua vida você passou a acreditar e que tem impedido você de melhorar do seu sono, tá? Então isso é um pensamento negativo que grande parte das pessoas que sofrem com insônia tem. Outro pensamento negativo que eu vejo muito: eu nunca vou conseguir dormir bem. Minha mãe, meus tios, todo mundo tem dificuldade para dormir. Então isso é mais uma crença de que se na minha família todo mundo já tem dificuldade para dormir, isso é sinal que é normal eu também não conseguir dormir e eu preciso aceitar isso. Isso é mais um pensamento negativo que prejudica a sua tomada de decisão para sair desse sofrimento, né? Se você passa a acreditar que isso é natural, que todo mundo dorme mal mesmo na minha família, você passa a não tentar. Você não faz mais nada para sair desse sofrimento, porque você passa a acreditar que isso faz parte da sua vida e que você vai conviver com isso para sempre. Então você continua sofrendo, continua se mantendo nessa zona de sofrimento e não faz nada para sair dela, porque você um dia passou a acreditar que isso é parte da família, que não tem como você melhorar, tá? Então aí a gente vai quebrar essa crença, né, de que o que faz com que você, sua família, seus pais e todo mundo estejam dormindo mal, na grande maioria das vezes não é nenhum problema de saúde, são hábitos errados que o pai vai passando para o filho e assim sucessivamente. Então lembra de eu falar daquela criança que desde pequena tem hábitos errados de sono? Porque se eu tenho um pai, uma mãe que vai, e aí quando eu falo pai e mãe, né, entendendo aí a pessoa responsável, aquela pessoa que cuida da criança, que está ali todos os dias com ela. Se o meu pai e a minha mãe, eles vão dormir 1h da manhã todos os dias, o que eu estou ensinando para o meu filho? Que tá tudo certo dormir esse horário e acordar no outro dia 11h da manhã. Né? Então eu já estou ensinando para essa criança desde cedo que os hábitos funcionam assim mesmo. Então isso passa muitas vezes de geração para geração, porque uma geração vai ensinando para outra, muitas vezes sem querer, esse hábito noturno ruim, né? E aí a criança aprende aquilo. Então percebem como que isso às vezes passa de geração para geração simplesmente por hábitos errados. Não é porque é genético, não é porque tem uma doença que todo mundo um passa para o outro, tá? Não é sobre isso. É muito raro ter algum problema de saúde que vai influenciar de geração para geração. Na grande maioria das vezes são hábitos ruins que vão passando de geração para geração, tá? Outro pensamento negativo que muita gente tem é: noite é sofrimento, né? Noite é um sofrimento. Então, se eu entendo que noite é muito difícil, noite a gente só passa acordado, noite eu não consigo relaxar, a noite me traz preocupação, é mais um pensamento negativo que eu produzo todos os dias e que me faz manter na insônia. Claro que se eu acredito que noite é difícil, é um sofrimento, o que eu estou mandando de mensagem para o meu cérebro? Olha, a noite é um lugar perigoso, você precisa me proteger desse perigo. Toda vez que eu entendo que algo é perigoso para mim, o meu cérebro, ele me manda os sintomas de ansiedade para me proteger desse perigo. Então, se eu acredito e eu penso que noite é muito difícil e é ruim, eu estou sempre mandando a mensagem para o meu cérebro de que ele precisa me proteger desse perigo. E para me proteger desse perigo, ele vai me deixar em estado de alerta. Então, esses pensamentos vão mantendo a insônia de vocês. Outro pensamento: dormir bem é só para quem não tem problemas, né? Dormir bem, só dorme bem quem não tem problema nenhum, que a vida financeira está tudo tranquilo e que não tem problema de saúde na família e que as coisas estão fluindo muito bem. Esse é outro pensamento negativo que impede você de ter um sono de qualidade. Dormir bem é só para quem está tranquilo, só para quem não tem problemas. Isso não é verdade.
Dormir bem é para quem tem problemas também. O que acontece com essas pessoas que têm problemas e que dormem bem? Elas entendem que eu preciso me recompor na noite, recarregar as minhas energias, para que no dia seguinte eu consiga estar bem para resolver esses problemas. Então a forma de conduzir esse pensamento aqui é diferente. Eu estou cheia de problemas, mas eu preciso dormir bem para que no outro dia eu consiga tomar uma ação, uma decisão, resolver de uma maneira melhor essa situação. Então a forma de conduzir esse pensamento aqui ela é diferente. Então mesmo pessoas que têm muitos problemas conseguem dormir bem. Você vai encontrar pessoas que você vai conversar com ela e elas estão cheias de problemas e nem por isso elas estão dormindo mal, tá? É uma forma de conduzir isso aí. Então, se você acredita que dormir bem é só para quem não tem problema, você está dizendo o seguinte: eu só vou conseguir dormir bem o dia que eu não tiver problema nenhum na minha vida. E aí você mantém a sua insônia, porque vai ser difícil um dia que nós não temos nenhum problema. Sempre vai estar aparecendo situações que a gente vai ter que resolver, né? Outro pensamento que também permeia as pessoas que têm insônia: dormir bem é dormir 8 horas de sono por dia, tá? Isso é um erro muito grande, né? Para que eu durma bem, eu preciso dormir 8 horas. O que a gente fez ontem, né? O que eu propus para vocês? Que vocês dormissem 5 horas de prazo, de meia-noite às 5. O objetivo principal é que você tenha qualidade no seu sono. Então, não importa quantas horas você esteja dormindo, mas desde que esse sono seja de qualidade. Você vai observar que quanto mais velhas as pessoas são, menos horas de sono elas precisam, tá? Isso é natural do nosso sistema biológico. Quanto mais velho a gente é, menos sono a gente precisa, menos tempo de sono, tá? E a gente acorda bem no dia seguinte. Então você vai observar que isso não faz sentido, que dormir bem, se você pensa dessa forma, que dormir bem é dormir 8 horas, você vai estar sempre se cobrando que você precisa dormir 8 horas. E essa cobrança faz com que você fique mais ansioso, mais ansiosa, tá? Então, nosso objetivo nesse desafio é que você durma com qualidade, primeiramente com qualidade. E depois, se você dorme com qualidade, você vai ver que você consegue aumentar suas horas de sono tranquilamente se você precisar, tá? Então, isso é uma crença, um pensamento negativo que atrapalha o seu resultado. Então, esquece essa questão de que você tem que dormir 8 horas para dormir bem, tá? Você precisa ter qualidade nas horas que você dorme, tá bom? E os comportamentos, né? E hábitos. Deixa eu ver se vocês comentaram. Acho que nós vamos ter que acelerar um pouquinho aqui, muita coisa para falar. Depois eu vou dar uma olhada aqui. A gente já está aí com 40 minutos da nossa live. Deixa eu falar de comportamentos e hábitos. Quais são os comportamentos e hábitos que as pessoas com insônia vão mantendo e que também prejudica esse sono, que mantém a insônia? Deitar mais cedo, achando que se você deitar mais cedo você vai ter um sono melhor. Olhar o relógio toda hora, principalmente se você deita na cama e não dorme, toda hora fica conferindo o relógio, isso te deixa mais ansioso, tá? Então esquece o relógio, não fica conferindo que horas são, né? O nosso combinado, vou dormir meia-noite, então eu olho o horário, 11 horas, meia-noite para eu ir dormir e depois eu ponho o celular para despertar, o relógio para despertar às 5 horas da manhã e pronto. Se você acorda no meio da noite, não fica olhando o relógio, não fica preocupado com o horário, tá? Pare de ficar olhando no relógio o tempo todo. Tirar cochilos durante o dia atrapalha muito quem tem insônia. Não fazer nenhuma atividade durante o dia que canse o seu corpo, que exercite o seu corpo para que ele esteja cansado, para que à noite ele queira descansar. Não exercitar a mente, né? Então fazer uma atividade para a mente, muita gente que faz crochê, né? Conta ali os pontos, vai fazer algum exercício de lógica, de raciocínio, né? Exercita a mente também durante o dia, para que essa mente também queira descansar durante a noite. Mexer no celular na cama, ver TV na cama, tudo isso faz a sua mente associar a cama como lugar de distração, de mexer o celular, de ver TV e não de relaxamento. Tudo isso são hábitos que parecem bobos, mas que prejudicam muito.
Horário irregular para dormir, então, eu não tenho um horário certinho de ir dormir e também não tenho horário certo de acordar. Dia que eu durmo muito bem, aí eu vou dormir, eu acordo 5, eu acordo 6, eu acordo 9 se eu conseguir dormir bem. Isso está errado, a gente tem que ter horário para ir dormir e horário para acordar, tá? O nosso cérebro precisa desse horário ajustado para que a gente consiga voltar a dormir bem. Tomar café, bebida alcoólica, fumar na hora de dormir ou pouco antes de dormir, né? Para quem não tem insônia, tomar café pode não influenciar em nada, mas para quem tem insônia, influencia. Mais um hábito ruim que prejudica o seu sono. Tirar cochilos no sofá, então eu chego cansada de casa, chego cansada do trabalho, eu tiro ali um cochilo no sofá e depois mais tarde que eu vou para a cama. Isso é um hábito errado, porque aí você descansa no sofá e na hora que você vai para a cama, às vezes você está ali bocejando, morrendo de sono e na hora que você vai para a cama você não consegue dormir, porque você passa a associar a cama como lugar de frustração e o sofá como lugar de relaxamento, de chegar em casa, relaxei no sofá e na hora que eu vou para a cama é o lugar de estresse. Então esses hábitos prejudicam muito. Desmarcar compromissos no dia seguinte porque você não dormiu bem, você faz o seu cérebro pensar que tá tudo certo, à noite que eu não dormi bem eu desmarco aquele compromisso para eu dormir mais um pouquinho agora na parte da manhã. Esses hábitos tudo leva à manutenção dessa insônia, tá? Eu vou mandar para vocês depois todos esses hábitos lá no grupo do Telegram, uma lista de hábitos para que você, se você se identificar com algum deles que você esteja fazendo, vamos eliminar esses hábitos, tá? Para você conseguir o resultado que a gente deseja, elimina todos esses hábitos negativos ruins. Então eu vou mandar uma lista para você lá no grupo do WhatsApp para você ir riscando lá, esse eu faço, não vou fazer mais então, esse eu faço, esse eu faço, esse eu faço, e todos esses que você faz, você vai passar a partir de hoje a não fazer mais, tá? E aí todas as pessoas também têm sentimentos negativos e sensações físicas negativas, né? Se eu penso ruim sobre o sono, eu tenho hábitos ruins para o sono e durante o dia, o que eu fico? Me sinto frustrado, eu me sinto preocupado, eu me sinto tenso, eu me sinto triste, desanimado, sem energia, desmotivado para a vida, para as coisas. Eu passo a confiar menos em mim, porque eu acredito que as coisas para mim nada está funcionando. Então são sentimentos também muito parecidos, né? Sempre de desânimo, de frustração, de não confiar em si mesmo, né? São sentimentos muito parecidos. E sensações físicas também, ondas de calor, coração acelerado, músculos tensos, tudo isso por hábitos de sono ruim. Então a gente precisa fazer essa mudança em quê? Na forma de você pensar. Então o que a gente vai trabalhar agora nos nossos exercícios e nas nossas técnicas? Se eu tenho pensamentos ruins, eu preciso modificar esses pensamentos, né? Eu tenho que parar de acreditar nessas coisas que estão fazendo com que eu mantenha a minha insônia. E aí eu vou mandar para vocês lá no grupo do WhatsApp uma técnica para você aprender como evitar pensamentos negativos. E aí vocês vão durante o dia agora colocar essa técnica em prática e eu vou mandar para vocês a lista de hábitos ruins, todos eles que você perceber que tem, você vai eliminando a partir de hoje da sua vida. E eu vou enviar também depois à noite uma outra técnica para vocês dormirem, fazerem antes de vocês irem dormir, tá? Então quais serão os nossos combinados para hoje para a gente fixar? Primeira coisa, manter aquele combinado de dormir entre 11 e meia-noite e dormir nesse horário e acordar às 5 horas da manhã. Eu sei que é difícil para muita gente, mas eu tenho certeza que se você fizer esse esforço agora, esse esforço vai valer para a sua vida inteira, tá? Então faz esse esforço de ir dormir entre as 23 e a meia-noite e colocar o relógio para despertar às 5 horas. Isso a gente mantém por enquanto. E você vai fazer a meditação durante o dia. A meditação é um exercício para evitar os pensamentos negativos durante o dia, agora. Eliminar os hábitos ruins de sono que você tem, os hábitos ruins durante o dia que você tem, que prejudicam o seu sono.
e vai também fazer a meditação hoje antes de dormir, tá? Então tudo isso agora a gente vai para o nosso grupo do WhatsApp, eu vou explicar para vocês direitinho como que vocês vão fazer todos esses exercícios hoje. Eu peço a compreensão de vocês que na hora que eu vou mandar as atividades, os exercícios, fica muito conteúdo de uma vez ali, mas é porque eu preciso explicar direitinho como é para fazer, né? E tem muitas pessoas lá no grupo que não sabem ler direito, tá? Então eu não quero que isso seja um impedimento para você voltar a dormir bem. Então eu estou procurando mandar mais coisas em vídeos, trazer mais áudios para vocês, para que desde aquela pessoa bem instruída, que tem nível superior, que não tem problema nenhum, que consiga acompanhar tudo, mas até as pessoas mais simples, mais humildes, que não tiveram uma oportunidade de estudar, que elas consigam melhorar o sono delas, né? Porque tá todo mundo sofrendo da mesma forma. Nesse quesito, tá todo mundo dentro da mesma caixinha, o mesmo sofrimento que é dormir mal e não ter uma qualidade de vida. Então vocês vão ver que eu vou mandar muito mais áudios e vídeos do que texto para que todo mundo consiga acompanhar, tá? Então tenha um pouquinho de paciência agora na hora que a gente vai lá pro grupo e eu mando um monte de conteúdos para vocês conseguirem colocar em prática agora, tá bom? Qualquer dúvida vocês vão me chamando, aqui vou colocar a reprise da live disponível aqui, compartilhe esta live com mais pessoas, indique as pessoas para assistirem, quem não pôde estar aqui presente, né, ao vivo, coloque as dúvidas de vocês aqui embaixo da live, fiquem à vontade para perguntar as dúvidas sobre o exercício, sobre o que precisa ser colocado em prática e a gente vai conversando com mais um dia, tá? Deixa eu ver se tem mais algum recado, acho que não. Não, são só esses mesmo, tá? Então nós vamos lá para o nosso grupo agora mandar as atividades e os exercícios. Grande beijo, obrigada pela participação de vocês. Vamos lá para o grupo. Tchau, pessoal!